Olá, boa noite a todos que estão aqui. Que gostoso, depois de uma meditação, entrar direto para fazer uma das coisas que eu mais gosto, conversar com o pessoal aqui do YouTube. Afinal de contas, já faz um ano que eu me acostumei a fazer as palestras, né, as lives com o pessoal do Clube de Membros, e agora eu vou começar a fazer isso mais aberto ao público também. Adoro essa troca. Boa noite a todo o pessoal aqui do Clube de Membros, estou vendo todo mundo. Quem está aqui, me dá um boa noite também, para eu saber quem está aqui. Boa noite àqueles que estão me vendo ao vivo pela primeira vez. Não sei se tem gente aqui que não me conhece. Se alguém aqui não sabe quem eu sou, não me conhece, me fala aqui. Isso vai ser bom saber. E eu acho que a grande maioria sabe que eu trabalho com física quântica, nossa, desde meados dos anos 2000, né? O próprio tarot quântico que eu desenvolvi, que eu lancei para atendimentos primeiro, foi logo no comecinho de 2000. Não, de ótimo divulgar, maravilhoso. E vou deixar gravado aqui, a live vai ficar gravada no YouTube. Vamos colocar aí para todo mundo assistir. Então, eu trabalho com física quântica aplicada desde meados de 2000, dos anos 2000. Entrei em contato pela primeira vez com a física quântica através do livro incrível do hoje meu professor, graças a oportunidade divina que nós temos agora, né, desse mundo globalizado, o Amit Goswami, em 1997, quando eu li o livro dele, que ainda em inglês, naquela época não tinha no Brasil, O Universo Autoconsciente. E aquele livro que traz a explicação básica, né, da criação da física quântica mudou realmente a minha vida. Justamente naquele período e eu estava me questionando muito sobre, era justamente, fazia mais ou menos um ano, que eu me questionava muito sobre essa estrutura. Poxa, será que as coisas são sempre determinadas? Será que não, existe um destino que a gente não consegue desviar? Será que uma coisa que aparece, né, na leitura do tarô, porque eu já lia tarô já fazia 6 anos para as pessoas, né? Então já tinha visto, inclusive foi uma experiência que eu vi num tarô para uma pessoa, um jogo meu de uma pessoa próxima de mim que aconteceu, uma coisa bem negativa que realmente aconteceu. E eu pensei e falei, puxa, será que aquilo que a gente vê no tarô como futuro, ele não tem como ser alterado? Não tem como mudar? Uma coisa ruim, uma coisa negativa, será que isso realmente é destino? Será que não tem? E por que será que coisas acontecem? Por que será que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que será que coisas ruins acontecem no geral? E foi quando eu cheguei a essa maravilhosa nova ciência que eu acho que a física quântica vai poder, é bem antiga, mas a gente vai poder chamar de nova ciência por um bom tempo, né? Porque agora que está sendo divulgado, agora que as pessoas estão tendo conhecimento. Eu cheguei na física quântica, cheguei nesse livro do professor Amit Goswami e aquilo fez sentido para mim. Literalmente, eu entendi claramente esse comportamento do átomo como probabilidade, essa estrutura do elétron, de ser uma probabilidade, ser potencial, ser uma onda e depois ser uma partícula. E aquilo fez um sentido enorme para mim. E eu falei, então, se quando um observador está ali observando a partícula se transforma em realidade, tem que ter alguma coisa, né? E foi quando eu fui estudar o comportamento humano. Foi aí que eu acabei desenvolvendo a leitura do tarô quântico. Então, já faz muito tempo que eu compreendo essa estrutura da física quântica, da criação da realidade, da alteração da realidade. E só há pouco tempo que eu percebi que é difícil as pessoas entenderem isso, né? A gente até entende mais ou menos essa estrutura, né? Assim, do que a gente
da criação da realidade, do que influencia, não influencia, pensamento positivo, pensamento negativo, pensar, focar, colocar estímulo, mas não é claro para as pessoas, né? As pessoas compreendem às vezes o conceito, mas isso não fica claro de uma forma tangível, ou seja, que eu posso utilizar na minha vida. E eu vi aqui a Mônica. Então, por esse motivo que eu resolvi fazer essa primeira live assim mais aberta do grupo que eu quero fazer de lives, falando justamente disso, para explicar de uma forma, quem sabe, mais normal essa estrutura da física quântica e da lei da atração. Porque hoje em dia uma outra coisa que se fala muito é a lei da atração, né? Literalmente essa coisa de atrairmos as coisas que nós queremos, né? Eu vejo tanto, né, no YouTube, em postagens por aí, em coisas que falam assim, olha, com a lei da atração eu atingi, né, milhões, com a lei da atração eu consegui não sei o quê. Mas e aí, né? Será que essa estrutura da física quântica, os conceitos básicos da física quântica e da lei da atração funcionam para pouquíssimas pessoas que, assim como eu, tiveram um clique e entenderam profundamente? Não acho isso justo. Não acho. Eu acho que isso é uma estrutura natural de criação da nossa vida e da nossa realidade. Existem fórmulas, vamos dizer assim, que são as leis que nós falamos na física quântica básicas, que vão criando a nossa vida, que vão materializando o nosso dia a dia, né? A sua relação, quando você encontrar alguém, como vai ser ali a situação que a gente vai lidar, como é que vai desenrolar. Quando você sai durante né, o horário que você vai para qualquer lugar, para o trabalho, seja para onde for, o trânsito, a situação do trânsito, tudo, né? Se você vai no mercado, você vai encontrar o que você procura, não. Tudo na nossa vida é criado o tempo inteiro pela gente. Então, quer dizer, a ideia, o entendimento básico de como funcionam essas leis da física quântica e da lei da atração, elas devem ser acessadas e entendidas por todo mundo, porque estamos todos nós aqui usando essas leis, essas estruturas, esses conceitos o tempo inteiro. Só que talvez de uma forma inconsciente, sem saber como funciona isso. Então, para aqueles, né, vamos começar do básico, né, porque física quântica e lei da atração tem aí uma certa cronologia, né, física quântica é a informação, né, a ciência que traz para as pessoas hoje o entendimento desta lei, a lei da atração, ela é resultante, né, desse conceito, dessa ciência, dessa percepção da realidade. Eu acho que eu não preciso entrar naquela estrutura da onde vem a física quântica, como foi entendida. Eu acho que isso aí vocês têm diversos conceitos, diversos vídeos, diversas aulas incríveis na internet. Eu quero hoje falar sobre como nós materializamos os nossos desejos, como funciona a criação da nossa realidade, que eu acho que isso daí é o que falta, né? As pessoas teriam uma compreensão mais simples, é a palavra que eu busco, mais simples disso daí, tá? Então, assim, boa noite para quem foi entrando, obrigada pelos elogios, estou vendo aqui, né? E coloquem as questões de vocês, eu vou falando e à medida que eu conseguir, eu vou respondendo o que eu vejo aqui. E assim, um beijo especial para o pessoal de Portugal, que eu estou vendo algumas queridas aqui de Portugal. Eu sei que para vocês está noite já, né? Então agradeço por vocês estarem aqui comigo nesse momento. Então, como vocês devem já ter ouvido bastante falar, a física quântica, o que interessa, tá? O que interessa na nossa vida. Vou falar só o que interessa. Ela fala do quê? Ela fala, toda a estrutura da física quântica é baseada no comportamento do elétron. O elétron é o quê? Quando a gente pensa, né, num átomo, nós temos o núcleo do átomo, que tem nêutrons e prótons, e o elétron
é aquela bolinha que a gente fica vendo girando, né, em todas as imagens. Os elétrons, eles ficam ao redor do núcleo. E foi estudando o comportamento desses elétrons, tá? Dessas partículas que ficam girando ao redor do núcleo, tá? Que inclusive tem carga energética, elétrica, né, eletrônica, que eu vou falar sobre isso também aqui hoje. Então foi através do estudo da percepção do comportamento dessa partícula que fica girando ao redor do núcleo que surgiu toda a teoria que hoje é chamada de física quântica, tá? Então eles percebem que esse elétron que fica girando ao redor do núcleo, antigamente a gente aprendeu na escola aqui, né? A gente aprendeu o átomo e o elétron ficava girando o tempo inteiro ali, cada um na sua camada eletrônica. Não sei se vocês lembram disso, né? Eu aprendi isso na escola, todos nós aprendemos, né? A física newtoniana. E a verdade é que quando eles foram fazer alguns estudos, eles perceberam que esses elétrons, eles não ficam girando. Eles aparecem cada hora, cada momento, numa posição e detalhe, né, numa camada. Não é necessariamente um elétron que fica sempre na terceira camada girar ali. Não, ele não tem esse comportamento linear. O elétron, ele literalmente, ele aparece e desaparece. E quando ele aparece, nunca se sabe onde ele vai aparecer. Acho que vocês já ouviram falar na física quântica das infinitas probabilidades, das infinitas possibilidades, aquela história de que nós temos infinitas possibilidades na nossa vida. Essa ideia de termos infinitas possibilidades de futuro na nossa vida, ela vem dessa visão do elétron. E quando o elétron ele não aparece, ele é uma onda. E essa onda, ela tem infinitas possibilidades do elétron aparecer, tá? Por que a física quântica, ela tem uma relação muito, mas muito próxima com a nossa vida? Primeira coisa fundamental, eles descobriram que quando uma pessoa olha fica observando esse teste que eles fazem ali com os elétrons, esse elétron ele aparece num lugar. Quando outra pessoa está observando, ele aparece no mesmo tempo em outra posição. E se tem várias pessoas observando, o elétron vai aparecer em posições diferentes para cada uma das pessoas. Então é esse conceito básico, estrutural da física quântica que a gente pode trazer para a nossa vida. Primeiro, o nosso corpo é feito de átomos, né? Eles estão estudando os elétrons que são partes do átomo. E detalhe, tudo que existe no nosso mundo é feito de átomos. Então, se quando eu olho aquele átomo na experiência, ele aparece de um jeito, porque eu tô ali, né? Que é isso que é o observador consciente, precisa de uma pessoa, de um ser consciente, o observador somos nós. Então, se ele aparece quando eu estou ali, significa que a realidade vai acontecer quando eu estou presente. E detalhe, se a realidade aparece, né, se o elétron aparece de um jeito para mim, aparece de um jeito para o outro, significa que eu vejo, crio, materializo, porque o elétron aparecer, que eles falam condensar, como uma partícula, é isso, ele se transforma em real matéria. Ele se materializa na terceira dimensão, como algo físico. Então, quando eu estou presente, eu estou conscientemente ali e eu estou materializando o elétron. Eu estou materializando isso, né? Então, quando eu estou materializando, significa que eu tenho influência. Essa é a prova, é daí que vem essa junção de todos os conceitos da física quântica para a nossa vida. Só na nossa presença nós fazemos a realidade acontecer. E detalhe, a realidade acontece porque eu estou ali presente, eu estou em consciência. E a minha realidade é diferente da realidade da Lucélia, da Maria Isabel, da Sandra, da Márcia, de todos vocês, por quê? Porque
existe algo de diferente da Liliane para todas essas pessoas. E qual é essa diferença? A diferença é a minha consciência, é a minha frequência, é a minha energia, é quem eu sou. A energia, por que a minha energia, Liliane? Porque, primeiro, nós somos energia, e segundo, é a minha energia que chega e faz daquele átomo aparecer, ou seja, cria aquela realidade. E o que faz, o que é a minha energia? O que faz a minha energia? A minha energia é a junção das minhas experiências que então trazem para mim os meus conceitos, trazem para mim os meus desejos, os meus ideais, trazem para mim o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Os meus pensamentos, que são os tipos de pensamentos que eu tenho, não só em polaridade positiva e negativa, mas com relação àquilo que eu estou vendo e a emoção que eu tenho com relação àquilo. Não vou nem entrar nas cargas espirituais, mas isso influencia também, porque a minha energia também traz tanto a carga das minhas experiências com a minha família, como a própria energia que vem passando, né, da minha família, porque os meus átomos, eles são formados por duas fitas, né, na verdade 12 fitas de DNA, mas vamos falar duas para manter a normalidade, duas fitas ativas. E uma dessas fitas vem da minha mãe, a outra fita vem do meu pai. Então eu sou um pouquinho de cada um. Então, sim, eu tenho também dentro da minha energia essa carga que eu trago familiar. E nesse DNA não vem só a cor do meu olho, a cor do meu cabelo. Vem muito mais coisa, né? Não vem só probabilidades de doenças, vem também probabilidades de comportamentos, de formas de lidar com a vida. Então, indiscutivelmente, a minha vida, ela é resultado não só do que eu foco, não só do que eu penso, do que eu projeto, não só do que eu desejo, mas ela indiscutivelmente ela é resultado de quem eu sou. Né? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas é isso. E quando a gente pensa nessa estrutura da lei da atração, ela faz muito sentido, porque a lei da atração ela fala o seguinte: que eu vou atrair para mim aquilo que eu estou reverberando, aquilo que eu estou projetando. Né? Por isso que as pessoas falam aí, né? Use a lei da atração a seu favor. Né? Fique o tempo inteiro focado em um objetivo que ele vai acontecer. Porque literalmente eu vou atrair para mim aquilo que tem na minha energia. Mas não o que tem na minha energia? Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas sensações físicas também, essas cargas que eu trago, essa minha estrutura. Então, o que acontece? Eu tenho que aprender a observar e entender toda essa estrutura, para que então eu possa criar uma nova estrutura, trabalhar uma nova estrutura, uma nova frequência, uma nova energia, para daí sim eu seguir a lei da atração para onde eu quero. Porque a lei da atração também está funcionando para a gente o tempo inteiro. E ela literalmente está atraindo aquilo que eu reverbero, né? Aquilo que eu estou emanando para o mundo. Então hoje, né, eu quero explicar e mostrar para vocês e fazer, olha que legal, Lucélia está na Nova Zelândia, seja bem-vinda. Eu quero trazer para vocês percepções e pensamentos, coisas para vocês pensarem, né? O que vocês estão reverberando, o que vocês estão atraindo.
para vocês entenderem por que vocês estão vivendo determinada realidade. E dá para vocês uma forma de vocês literalmente mudarem isso, conscientemente. Por que conscientemente, Liliane? Porque na própria física quântica não fala que quando um ser com consciência entra e observa o elétron, ele cria a realidade, ele se materializa? Então, quanto mais consciência você tiver, mais capacidade você tem, não só de fazer esse elétron aparecer, de fazer esse elétron aparecer no lugar onde você quer, ou seja, de não só estar criando a sua vida do jeito que dá, mas criando a sua vida do jeito que você deseja. E nós estamos aqui, né, assim, isso é um conceito básico, fundamental da espiritualidade. Nós estamos aqui, sim, né, para a gente ter consciência, para a gente se desenvolver, mas principalmente a lei básica de todas as linhas espirituais, tá? Principalmente as orientais, é que nós estamos aqui para que nós encontremos a felicidade, para que nós sejamos felizes. Porque literalmente todas as grandes filosofias, as religiões, tudo que é voltado ao entendimento da consciência, à iluminação, elas têm uma coisa clara, que ninguém consegue desenvolver a consciência no negativo, na dor, na tristeza, na frustração. Nós só conseguimos realmente dar valor, nos direcionar, evoluir, aprender, quando nós estamos vivendo na felicidade. Então, que nós consigamos criar a nossa realidade o mais próspero e feliz possível, justamente para que a gente possa atingir essa energia básica da felicidade, porque é essa energia que vai fazer cada um de vocês, a mim, todos que nós conhecemos, realmente evoluirmos, realmente crescermos. E, óbvio, a gente só consegue ser feliz quando a gente tem uma vida mais próspera não só de dinheiro, de coisas boas acontecendo, né? Com prosperidade nos nossos relacionamentos pessoais, prosperidade na nossa família, prosperidade financeira, sim, que é importantíssima, é fundamental, senão a gente não consegue desenvolver a nossa consciência, não dá para investir na gente, não é? E principalmente prosperidade de saúde, de energia, né? E por aí vai. Então, sim, nós temos que criar a nossa vida dessa forma, sim. Deixa eu tomar um golinho d'água. Pela primeira vez, depois de 20 anos, eu consegui ler a legislação de psicologia. Então, já é uma mudança absurda, né, de paradigma, Roberta, desde que a gente está aqui nesse clube de membros, né, que você foi mudando, foi se aperfeiçoando. Então, o que faz, né, a nossa realidade acontecer do jeito que ela está acontecendo? Primeira coisa eu falei para vocês, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa energia física e esse processo que a gente traz na nossa carga energética. Mas tem um outro fator que é muito importante, que é justamente aonde eu estou colocando a minha atenção. Tá? Então, quando a gente pensa na literal criação da minha realidade, por que as coisas acontecem aqui, você vai entender que a sua atenção, que é literalmente o teu foco de energia, que a gente chama na física quântica, está direcionado naquilo. Mas, Liliane, eu penso muitas vezes, eu projeto que eu quero ter prosperidade no meu trabalho, eu projeto que eu quero encontrar a pessoa da minha vida, mas isso não acontece, eu só tenho problemas. Eu só encontro pessoas que não têm nada a ver comigo. Eu só tenho cada vez mais dívida, mais conta para pagar. Né? Então, se você vive um problema, ou se você não vive a sua realidade exatamente como você queria, falando até de uma forma melhor, né? O que você vive hoje mostra para você claramente aonde você dá a atenção. Vou usar exemplos básicos, tá? Para vocês poderem ver isso daqui, entenderem isso daqui, né? Então,
Vamos falar de dinheiro, que eu acho que é o exemplo que todo mundo, né, tem essa ideia. Ah, mas eu faço vários trabalhos, faço meditações, né, de prosperidade, faço todos os dias processos de gratidão, faço todas as meditações de lei da atração, faço um monte de movimento para ter mais prosperidade, mas infelizmente eu não consigo ter mais clientes, eu estou sempre com dívida, eu estou sempre com a corda no pescoço. Olha só uma coisa que acontece muito com um profissional liberal. Uma hora tá ótimo, cheio de trabalho, depois eu fico sem nada, fico desesperado. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Então, o que tá por trás disso daí? Por que que você não tá criando essa estrutura do jeito que você tá falando aí, todas as coisas boas que você falou que você faz, né? Tudo que você tem de ação, mas não tá dando certo. Então, quando você está fazendo ações para atingir o seu objetivo, e esse objetivo ele não chega, ele não se concretiza, ele não vira sua realidade, você tem que aprender a olhar para dentro de você, porque a ação é algo que eu faço, é externo. Então, o que está atrapalhando é no meu interno. Observe quais são os pensamentos, as emoções. Emoção direciona a energia, que é uma maravilha. Sentimentos, que são coisas que estão há muito tempo, já há muito tempo eu me sinto assim, são sentimentos que você tem com relação a dinheiro, que você tem com relação ao seu trabalho, que você tem com relação a você ter bastante trabalho ou ter pouco trabalho. Esses pontos são fundamentais. Por quê? Porque se a pessoa tem ações, mas isso está bloqueado, significa que dentro dela, ela tem. É possível que, por exemplo, quando ela pensa em dinheiro, ela pensa: eu quero ter bastante dinheiro para não ter mais que me preocupar com contas. Olha que interessante. Esse pensamento eu já ouvi muitas pessoas falando para mim. Quando eu falo assim, eu quero ter bastante dinheiro para não me preocupar mais com contas, o que é a verdade do que eu foco a minha atenção? Contas, pagar contas. Não é eu ter muito dinheiro, porque o teor emocional que eu tenho com relação a isso é literalmente o quê? É contas. E as contas me afligem, me deixam nervoso, me deixam ansioso, me deixam com medo de não conseguir pagar contas, ou me deixa cansado porque eu tenho que trabalhar muito para pagar contas. Então, eu quero ter muito dinheiro é uma projeção, é uma expectativa, é suave. Quando eu falo para não pagar mais contas, o teor é pesado, o emocional é denso. E detalhe, quando eu penso nesse emocional denso, o que tem aqui por trás? Tem um monte de experiências de vida dessa pessoa, de passar muitas dificuldades e conseguir pagar conta, não conseguir pagar conta, ter dificuldade de ter dinheiro para pagar conta, de ter dificuldade, né, para não ter dinheiro que sobra. Então, todo esse padrão mais intenso vai direcionar o quê? A energia dessa pessoa. Então, todas as vezes que a pessoa faz um processo de conexão para ter dinheiro, o que ela está mandando na meditação que ela faz, nas técnicas de lei da atração para ficar repetindo, falando ali, vibrando, ela está mandando esse teor energético, essa frequência baixa. Não faz sentido, não cria. O que ela está criando? O que tem mais energia? O que tem mais intensidade? Esses problemas, essas experiências. Então, para onde está indo o direcionamento da energia dela? A conta. Para pagar conta. Para ter problema com dinheiro. E quando a gente pensa
nessa estrutura, olha que interessante. Nós não temos também as experiências do passado? Sabe o que mais determina a forma como a gente lida com qualquer coisa na nossa vida? Sabe o quê? As experiências que nós tivemos na nossa infância. Por isso que hoje em dia tem um monte de trabalhos para trabalhar a criança interior. Tem muitos aspectos aí. Por quê? Porque as experiências que nós vivemos até os 7, 10 anos, elas marcam muito. E as experiências entre os 7 e os 10 anos são muito, muito marcantes. 90% dos padrões que a pessoa traz para lidar com tudo, de entendimento de tudo, vem desse momento. Se vocês sabiam disso, fala aqui para mim se vocês já sabiam disso ou não. Quero saber aqui. Por quê? Porque literalmente quando a criança vai dos 7 aos 10 anos, ela tem uma modificação monstruosa, tanto neuronal, cerebral, como ela tem uma modificação monstruosa da relação dela com o mundo. E nesse período ela está começando a entrar na pré-adolescência. Ela está formatando o caráter dela. Ela está formatando a ideia dela de vida, a ideia dela sobre ela mesma. E detalhe, a ideia dela sobre tudo. Vocês sabiam disso? Olha que legal aqui a Camila falando, eu não sabia, tô chocada. Todo mundo aqui que tem filho menor que essa idade, minha filha vai fazer 8. Tá aqui uma dica incrível para vocês, hein? Tá ferrada de dinheiro aí, Camila, tá ferrada de não sei o quê. Não conta pro seu filho, pra sua filha, hein? Não deixa transparecer. Enche de presente, de coisas boas, mostra coisas boas, vida boa, para ter esse padrão de prosperidade, hein? É verdade o que eu tô falando. E aí o que que acontece? À medida que a gente vai vivendo, a gente esquece dessas experiências que nós tivemos. Às vezes a gente não esquece, mas a gente esquece do quê? A gente esquece da sensação que a gente teve. Quando a mãe ou o pai falou alguma coisa, ou quando eles estavam passando por situações, aquela dificuldade da família, aquela coisa, alguém passou um problema, precisava de dinheiro, não tinha dinheiro, a família desesperada. Aquela carga toda fica gravada na criança de uma forma que a criança nunca mais esquece aquela sensação. Olha que interessante. Então, existe aí nesse processo que eu falei da lei da atração para ter mais dinheiro, para ter mais prosperidade, existe também essa carga do passado e que a gente nem tem ideia, a gente nem lembra. Aqui alguns lembraram do que eu falei e ficou, meu Deus, lembrei de coisas, mas às vezes a gente nem lembra, né? Esses links a gente não faz. É muito raro a gente conseguir lembrar, mas fica gravado. E isso não é só com dinheiro, tá? Isso é com tudo. Vamos falar do outro assunto, um assunto muito importante, o segundo assunto mais importante na vida das pessoas. Relacionamentos, né? Literalmente. Não, Liliane, eu não consigo ter prosperidade, eu tenho, né, não consigo encontrar a pessoa certa. Ou então, assim, eu tenho alguém do meu lado, mas a gente vive assim, entre altos e baixos. Ai, meu relacionamento com meu filho, com a minha filha é difícil, meu Deus do céu. Meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com a minha sogra, com meu sogro, com meu chefe, seja lá o que for. Ai, é difícil. Só atraio pessoas problemáticas. Ai, nossa, todo mundo que eu conheço, não, mas é impressionante, eu só, ó, dedinho biônico, como diz uma amiga minha, eu só escolho traste. Nossa, eu só tenho chefe terrível. Só encontro amigos que me traem. Ah, nossa, ninguém me compreende na minha vida, na minha família. Meu filho não dá valor para mim, não pensa em mim. Nossa, meu marido nem pensa em mim, não vê o quanto eu me esforço na vida. Posso falar de frases à vontade daqui de problemas de relacionamento. Olha que interessante. Vocês sabiam
que a forma como todos os nossos relacionamentos acontecem na nossa vida, eles também são criados pela gente. E cada vez que você encontra uma pessoa, então, olha, vou usar o exemplo do chefe. Cada vez que você entra no seu escritório, na empresa que você trabalha, ou que você encontra, né, um cliente difícil, na hora que você chega ali, você inconscientemente vai determinar como vai ser a sua estrutura diária, a sua relação com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Você tem certeza que vocês agora vão falar de novo para mim? Ah, não, não é possível. É. Porque quando você vai lidar com o seu trabalho, no primeiro momento em que você vai lidar com o seu trabalho, pode ser eu que vou vir aqui gravar vídeo, fazer live, atender, pode ser a Marta que não está aí, que vai lidar com o chefe dela, com o pessoal da empresa, pode ser o pessoal aí que eu não sei com que trabalha ainda, qualquer coisa. O primeiro contato diário que você vai ter com o seu trabalho, com as pessoas do trabalho, determina como vai ser o resto do seu dia. E detalhe, como vai ser a sua relação com as pessoas ali. Olha que legal. Ah, tá aí. Olha que legal isso. Não, Liliane, não é possível. É sim. Mas essa determinação, ela vai ser feita como? Vou por 3 coisas básicas. Primeira, mais importante, a interpretação que você tem com relação ao seu trabalho, o ambiente de trabalho, o chefe, os clientes, o trabalhar, a empresa, a sua relação, a sua interpretação, a sua aglomerado de informações que você tem com relação a isso, aglomerado de emoções que você viveu, experiências, coisas que aconteceram que você não transcendeu, que você não deixou no passado, que aquilo marcou você. A gente pode usar até um nome legal que é verdadeiro, um trauma, né? Virou um trauma. Aquilo ali eu não esqueço nunca. Já aconteceu, já deu tudo certo, mas não esqueço nunca. Virou um trauma demais, né? Primeiro ponto, então, a forma como você lida com o ambiente, com o trabalhar, com as pessoas, aquilo que você traz das suas experiências. E detalhe, dos conceitos que você fez, das conclusões que você fez. Isso é importante falar, né? Então, conclusão. O meu chefe sempre está irritado, logo ele é um péssimo chefe. Minha conclusão é que ele é um cara insuportável. Conclusão. Ele é um cara irritado, insuportável. Então, isso é uma conclusão, a gente tem isso. Né? Igual uma conclusão aí para quem trabalha atendendo os terapeutas holísticos que estão aí. Eu trabalho o dia inteiro, fico super cansada. Eu ouço muito terapeuta falando isso. Olha, eu trabalho muito, mas eu fico bastante cansada depois. Conclusão. Você já tem essa conclusão. Palavra perfeita para vocês nunca mais esquecerem. E como você não tem ideia disso, quando você chegou ali, todo esse padrão já começa a direcionar aonde você vai materializar o seu elétron. Existem várias, infinitas possibilidades. Lembra da onda de probabilidades? Existem infinitas possibilidades de você determinar como vai ser o seu dia. Só que como você não tem consciência e você chega lá e você usa esse padrão inconsciente, ele vai materializar qual? A pior experiência possível, ou pelo menos igual que sempre foi, para justificar mesmo, para ser igual, porque você determinou que ia ser daquele jeito, que o seu chefe é insuportável, é a conclusão, então ele vai ser insuportável o dia inteiro. Então esse padrão é fundamental, quando a gente não tem consciência, é fundamental. Segundo padrão importantíssimo, seu estado de espírito. Como assim meu estado de espírito? Como você está? Se você está bem, se você não está bem. Se de repente você está em paz, tranquilo, se você está super feliz porque aconteceu alguma coisa na sua vida em outro setor, se você está bem ou se você está mal, porque às vezes o teu chefe está muito bem, mas você não está bem. E aí quando você chega lá, qual é a tendência que você vai? Para a mesma frequência do seu estado de espírito. Porque entenda estado de espírito é como eu me sinto, como eu estou, como está a minha frequência, a minha energia. Tá?
Isso é o segundo ponto fundamental. E o terceiro ponto, qual que é, Liliane, que você falou que ia citar 3 básicos? É a sua capacidade de lidar com eventos, com eventualidades. É o que nós chamamos na espiritualidade, o pessoal que está acostumado aqui comigo, no clube de membros, que eu venho ensinando vocês aí, né? É como eu consigo lidar com o que acontece. Porque o tempo inteiro acontece coisas na nossa vida. Mas a forma como eu lido com isso é fundamental. Por quê? Porque você pode ter uma estrutura já pré-determinada que é péssimo, o seu trabalho e seu chefe é um insuportável. Você pode não estar muito bem, mas acontece alguma coisa ali no seu trabalho, se você de repente tem uma forte capacidade de lidar com as coisas, você se lembra de ter consciência e falar: meu Deus, eu não posso fazer de alguma coisa que acontece na minha vida uma destruição de tudo, eu preciso lidar bem e ficar dentro de mim, na minha energia, me equilibrar, pensar e respirar para lidar com uma coisa. O que você fez? Você quebrou as 2 primeiras. E você literalmente concentrou, ficou no teu centro, trouxe a sua consciência. E aí você define, que conscientemente você define, né? Como você vai lidar com aquela eventualidade, com aquilo que está acontecendo, para direcionar aquilo para o melhor caminho. Então, são essas 3 coisas básicas que lidam o tempo inteiro com as nossas relações. Quer ver? Agora vou usar o exemplo num relacionamento marido e mulher, só para a gente poder levar isso daqui. E você carrega dentro de você já um monte de pacote de informações do que é o seu, vou usar como marido que eu sou mulher, tá? Então, eu já tenho toda aquela minha identificação sobre o meu marido, né? Eu já penso que ele é assim, assim, assado. Se eu ainda não sou uma pessoa que deixa o passado no passado, não curo, não perdoo, eu já tenho aí uma carga boa emocional prontinha para explodir, né? Quem não perdoa tem aquela, né, aquela pólvora pronta para explodir a qualquer tempo, né? Porque quem não perdoa quer fazer o outro pagar, isso é fato, tá? Ou quer fazer o outro saber que você não tá legal. Então já tem uma pólvora ali. Aí eu vou lidar vou lidar na relação, a gente vai ali discutir sobre qualquer assunto, né? Pode ser o que a gente vai fazer no final de semana. Eu já tenho uma pré-ideia de que todos os finais de semana a gente só faz o que ele quer, nunca faz o que eu quero. Já está definido, já tem uma identificação que toda vez que fala assim, ó, final de semana, o meu inconsciente fala assim, a gente só vai fazer o que meu marido quer e não o que eu quero. Detalhe, e aí o terceiro, eu não consigo lidar bem com as situações, eu explodo, eu não consigo ter consciência. O que vai acontecer? Seu marido vai chegar, vamos supor, meu marido vai chegar lá todo feliz, vamos ver o que a gente vai fazer nesse final de semana, e eu nem tô sabendo, ele pensou, vamos num lugar diferente, vamos comer fora, ou vamos de repente viajar para conhecer uma cidade nova, tal. Eu não tô sabendo, isso aí é ele, como tá vindo. A hora que ele vem falar do final de semana, eu pego todo aquele aglomerado de informações inconscientes e o que vai acontecer? Eu já vou ficar na defensiva. Eu já vou ficar gerando a minha energia para o quê? Para que tudo seja direcionado para algo que eu não gosto e para o que ele quer fazer. E detalhe, o meu padrão de interpretação é que tudo que ele fala que ele quer fazer, eu vou ter uma tendência a falar que não, porque ele sempre quer fazer a gente sempre faz o que ele quer. Então eu determinei o que? Pelo meu padrão inconsciente, o direcionamento da conversa e as minhas reações e as minhas ações inconscientes. Por quê? Porque às vezes ele me fala assim, vamos para Londrina, né, que eu tô aí perto de, vamos para Londrina para passar o final de semana. Se eu tenho esse padrão inconsciente, o que vai passar na minha mente? Ele quer ir para Londrina porque ele quer fazer alguma coisa em Londrina. Já vai ligando os sistemas. Eu adoraria ir para Londrina num tempo normal, mas como ele falou que ele quer ir para Londrina, então eu fico com raiva porque todo final de semana faz o que sempre ele quer. Então eu vou ter uma tendência a falar, não quero ir para Londrina, tô cansada, não sei o quê. Né? Você vai criando as suas reações e você vai direcionando a estrutura. Aonde você vai levar essa conversa? Se o padrão que você tem dentro de você
não é legal, é de briga, é de negativa, é de negação, é de se lembrar de coisas do passado, é de ficar julgando, é de ficar cobrando, é de brigar, aonde você vai levar essa conversa? Pra briga. Não vai ter jeito. E a pessoa que veio com uma excelente intenção vai sair de lá com ódio de você. Brigados profundamente. Por quê? Porque é isso que cria a nossa realidade. E a gente usa isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu sempre brinco quando eu falo no clube de membros, falo assim, ó, você vai sair, né? E você, o Amit Goswami dá um exemplo incrível, muito legal, que ele fala que o pessoal da lei da atração, porque desde daquele livro, né, O Segredo, eu fiquei muito feliz quando eu fiz o curso dele, que ele tem a mesma ideia que eu tenho sobre o filme O Segredo, o livro O Segredo, né? Que ali é uma forma sensacionalista de utilizar essa energia da lei da atração, que não é daquela forma. E ele conta no curso uma história muito legal, que ele fala assim, que ele foi assistir uma palestra, numa palestra num lugar ver isso, ele falou assim, até usei a lei da atração, eu falei assim, ó, ia lá, era muito difícil de estacionar, nunca tinha vaga. Aí no segundo dia eu falei assim, hoje eu vou fazer uma meditação, vou falar que tem a vaga lá na frente, vou usar a tal da lei da atração, saí com o meu carro, cheguei lá, não tinha vaga, né? Não consegui. Gente, o grande percursor da física quântica para todo mundo falando sobre isso. E não é assim tão simples, de imediato que eu crio. Né? A lei da atração, ela funciona assim, mas ela funciona mesmo. Ela funciona não só para que eu fico pensando e projetando, ela funciona para atrair toda a minha energia, a minha frequência. Então é muito mais do que isso. Né? Quando eu quero atingir um objetivo, eu preciso fazer esse objetivo fazer sentido para mim. O que é fazer sentido para mim? Então, eu vou dar um exemplo. Fala assim, ó, eu até usei, não sei para quem que eu falei isso, mas, por exemplo, eu falar para mim que eu quero ser uma bilionária não faz sentido para mim. Essa história do bilionário, para mim, eu tenho vários conceitos. Não tenho nada contra bilionários, mas os conceitos que eu tenho sobre bilhão, entre ser muito distante de mim e ser algo totalmente desnecessário, são infinitos. Então, os conceitos pessoais que eu tenho sobre isso vão me atrapalhar de imediato num caminho onde eu seja uma bilionária, eu desenvolver alguma coisa que me leve a ganhar bilhões. Por quê? Porque eu tenho vários conceitos que não me permitem chegar até aquilo. Eu falo isso sempre, eu vejo isso pra gente, esse é um exemplo. Né? Então você fala assim, eu quero ser um milionário, vamos usar o exemplo milionário. Para mim faz mais sentido, é mais próximo, né? E eu vejo assim a ideia de milionário de uma pessoa, eu conheço muitos milionários que eu atendo, que fazem parte às vezes dos meus cursos, que são pessoas incríveis, maravilhosas, que fazem benefícios enormes a inúmeras pessoas. Então isso para mim não me tem uma visão distante, negativa. Então eu falo que se eu tiver que projetar, é muito mais fácil milionário, porque eu tenho padrões positivos, eu tenho experiências positivas, eu tenho uma interpretação positiva do que o bilhão. Né? Até porque eu falo que todos os bilionários que eu vejo por aí são pessoas que definitivamente eu não gostaria de ser. Então é distante. Esse exemplo é muito legal para vocês. Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem um padrão que é muito distante. A ideia de você virar um bilionário para mim, anos-luz, é intangível. Às vezes, um desejo menor, você fala assim, eu sou uma pessoa que eu vou casar e ter filhos, ou sou uma pessoa que eu vou ter dinheiro para viajar, para fazer acontecer. Tem essa mesma distância que eu falo para vocês. Por quê? Por causa dos padrões que você leva, que você colocou no caminho até você atingir aquele objetivo. Um objetivo que é uma coisa natural, que seria alguém trabalhar e conseguir se sustentar, ter uma vida boa, poder investir em conhecimento, em saúde, em cultura, em estudo, em lazer, em passeio, em viagem, em ajudar a família. Isso é natural, isso tem que ser natural para todos nós, faz parte. Senão, se a gente não tem a capacidade de fazer isso, Deus, por que a gente tem que trabalhar?
né? O ideal é a gente trabalhar para a gente poder ter a capacidade de fazer isto. Mas aonde está o padrão da grande maioria? Trabalhar para sobreviver. É isso que está no mental coletivo. É isso que foi falado para gente. É isso que é falado. Inconscientemente é falado em todos os lugares. Por quê? Porque todo mundo que a gente conhece, numa grande maioria, então assim, a grande maioria das pessoas que a gente vê no mundo, elas trabalham para sobreviver. Tanto que quando eu falo para você que a ideia de você trabalhar é literalmente para você poder fazer o que você quer, você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você ter poder se alimentar bem, você poder investir em você, você cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, você desenvolver cultura, ter lazer, parece distante. Gente, fala para mim aqui, eu sei que eu tô falando que vocês estão prestando uma super atenção, mas põe aqui para mim no chat. Tá distante ou tá próximo? É isso mesmo, não é? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Vocês conseguem enxergar isso? E detalhe, né? Quando a gente pensa no trabalho, qual é a interpretação? Qual é a sensação que as pessoas têm? Qual é a sensação que você tem quando você pensa em trabalho, em dinheiro, no seu trabalho, no que você faz? O que você está reverberando? Eu gosto que tem alguns físicos que falam até mais longe. O que você tem ao seu redor? Eles falam assim, né? Que legal, Adriana, obrigada. Eles falam assim, ó. Quando você pensa, né, que você quer ter uma vida assim, o que tem ao seu redor? Não só a sua vida, mas como é que são as pessoas que você convive? Elas são assim também? Né? E detalhe, quando você olha para sua casa, quando você olha para você, quando você pensa em se cuidar, em fazer uma coisa legal, o que rola aí por trás? Como é que você se sente? Como é que é esse negócio? Como é que você tá com relação a isso? Quando é que você... Gente, outro dia eu me peguei e falei assim, ó, preciso ir no médico, né? O pessoal, eu falo assim, ó, preciso ir no médico porque eu quero 45, né? Então eu falei assim, eu preciso ver, né, como é que estão os hormônios, né? Ganhei peso do nada, tal. Eu falei, preciso dar uma olhada, né? 45, a gente sabe que é uma fase. Eu me peguei pensando assim, ai, mas vou gastar no médico agora. Gente, aí eu parei e falei assim, eu não tenho esse pensamento. Aí eu fiquei pensando as pessoas que estavam ao meu redor, porque isso nunca foi um pensamento meu. Eu nunca pensei, ai, vou gastar com médico agora. Isso nunca foi meu. Aí eu comecei a pensar, falei, mas como assim esse pensamento? E eu comecei a observar as pessoas ao meu redor. E aí eu comecei a ver várias situações de várias pessoas ao meu redor falando que não aguenta mais gastar com médico, que está indo muito em médico, que meu Deus do céu tem que pagar com médico, ai, estou indo no médico de novo, ai, porque daí eu preciso ver se eu consigo médico de graça, estou gastando muito com médico, com remédio. Aí eu me toquei e falei, olha o meio que eu estou convivendo e olha a influência desse meio em mim. E eu sou uma pessoa consciente pra caramba, hein? Literalmente sou uma pessoa muito consciente. O pessoal que me conhece há muito tempo sabe disso. Eu coordeno muito meus pensamentos, minhas emoções. Falei, gente, a gente não tem ideia do quanto o meio que a gente vive, que a gente convive, as pessoas que a gente tem contato diariamente, os nossos familiares, eles influenciam sim esses pensamentos, essas emoções. E para quem me conhece sabe que faz só 3 anos e pouquinho que eu estou convivendo com muita gente, né? Por isso que até 3 anos atrás eu estava aí num período, vamos dizer assim, monástico. Como é que tem um nome bonito para quando fala, quando a gente fica isolado do mundo? Eu esqueci desse nome bonito, mas eu estava num processo muito grande de fechamento. Eu fui, desde que eu engravidei, eu me fechei num processo muito grande de proteção e autoproteção. Faz 3 anos
que eu me abri para a vida, vim morar perto de família, moro numa cidade pequena que todo mundo se conhece e que todo mundo já me conhece, que graças a Deus conhecem a minha filha e meu marido. Hoje eu vejo o quanto isso é maravilhoso, mas na época para mim era terrível. Eu sou nascida na cidade de São Paulo, capital, né? Então para mim você tá num lugar onde todo mundo se conhece e que todo mundo te conhece, mesmo você não conhecendo a pessoa, é sabático. Obrigada, Cíntia. Para mim era desesperador e eu me coloquei nessa situação e hoje eu entendo, né, o que é isso. Então, assim, hoje eu convivo com pessoas, muitas pessoas. Tenho uma pessoa me ajudando aqui em casa, convivo todos os dias com outras pessoas, saio, vou para a rua, saio com amigos, saio. Hoje faz 3 anos, né? 3 anos menos, tá, gente? Porque tem o Covid aí que atrapalhou um pouco. Mas 3 anos que eu convivo com o mundo. Então, nem imaginava, né, o quanto eu ainda poderia ser me influenciado. Aí sou. Então, é muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que a gente consiga observar isso. E tem coisas que vocês não vão conseguir observar sozinhos. Que às vezes a gente só tem sacadas. Cadê a Carla aí para falar, Carla Iribarri? Que às vezes a gente leva anos para ter sacadas, né? Que a gente trabalhou muito, mas que a gente não tinha percebido pontos que são fundamentais, né, Carla? A Carla é igual a mim, que se trabalha e vai se observando, sempre é minha amiga pessoal, né, próxima. Por isso que eu posso chamar ela para falar que eu conheço bem da vida dela, né? A verdade é essa, a gente sempre tem coisas que a gente não tem ideia, que são muito inconscientes. Esses próprios padrões que eu falei para vocês hoje, eles são muito inconscientes. É difícil a gente acessar, é uma carga muito grande, é difícil acessar. Por isso, essa imersão que eu estou fazendo agora no sábado, eu acho que todo mundo aqui sabe da imersão, mas essa imersão que eu resolvi, a primeira imersão ao vivo, né? Ao vivo, online, chega, né? Só de cursos gravados. Esse ano eu estou fazendo cursos ao vivo. Quem sabe até o final do ano eu consigo programar para fazer ao ano que vem cursos presenciais, né? Comigo ali junto, mas ao vivo. A primeira imersão que eu estou fazendo ao vivo esse ano, que é essa dia 25/3, faça acontecer, ela vai trabalhar essas estruturas da física quântica, da lei da atração, mais direcionada na energia da prosperidade. Por que da prosperidade, Liliane? Por que você decidiu isso? Porque, na verdade, gente, o que mais afeta a nossa vida, o que mais atrapalha tudo, o que mais faz você ficar mal, o que atrapalha os seus projetos, o que te tira daquilo que você está fazendo, indiscutivelmente é dinheiro. O dinheiro é o que rege a nossa vida simplesmente porque nós vivemos num mundo capitalista, né? Então a gente precisa de dinheiro para poder viver. Nunca mais falem sobreviver. A gente precisa de dinheiro para viver. É o dinheiro que deixa a gente investir na gente e em tudo. Então, por isso que a primeira imersão é literalmente para trabalhar o desbloqueio, acessar essas informações inconscientes, essas informações da infância. Ó, tem muita gente aqui. Gente, inclusive, se alguém não quiser fazer essa imersão e não fez a inscrição, quem não sabe aqui da imersão, fala aqui para mim, não sei o que é, fala para mim que eu compartilho com vocês o link do vídeo e explico. Eu sei que a grande maioria está fazendo aqui. Gente, essa imersão, olha, eu fiquei impressionada. Eu acho que eu acertei em trabalhar a prosperidade financeira mesmo pela primeira, né? Porque indiscutivelmente eu tinha posto um número limite de pessoas participando, eu tive que dobrar esse número. Vai ser basicamente o dobro de pessoas que vão fazer essa imersão ao vivo comigo no sábado, agora de manhã. É basicamente o dobro das pessoas. Eu coloquei aí o limite máximo. Assim, eu vou falar então, Zélia. Eu coloquei o limite máximo. Eu falei assim, olha, só mais assim. Eu acho que tem mais, acho que 17 pessoas para chegar no limite máximo, que é o dobro do que eu tinha posto de limite para participar comigo. Porque literalmente é um assunto que faz a diferença, né? Prosperidade financeira, né? É onde a gente tem que aprender a usar mais a lei da atração e a física quântica. É onde a gente tem mais bloqueios. É onde a gente tem mais dificuldade, mais experiências. Por quê? Porque é o mundo capitalista. E todo mundo que a gente está lidando ao nosso redor está literalmente nesse mesmo.
estado da sobrevivência, né? Não sabe, não sabe, não sabe. Então, deixa eu achar o link do vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou compartilhar com vocês o link do vídeo que fala da imersão, tá? Eu errei na data falando, eu falei 23 e eu só percebi ontem, gente. Para mim tava certo, passou batido, tá? Mas é dia 25 agora, nesse sábado, das 9 da manhã ao meio-dia e meio, ao vivo, tá? Não, a princípio eu não vou deixar gravado. Não, aqui, deixa eu ver se eu acho. A princípio eu não tô querendo deixar gravado. Por quê? Porque eu vou fazer um processo de cura. Literalmente é um processo de cura e transformação. Quem vai fazer essa imersão comigo vai entender quais são as estruturas da vida financeira de todos nós, vai acessar essas informações em si mesmo, inclusive todo mundo vai fazer com um caderninho e lápis na mão, tá? E aí eu vou fazer um trabalho de cura, literalmente, de liberação dessas cargas, liberação desses bloqueios, modificação desses padrões, criando um novo padrão de relação incrível com o dinheiro, com a prosperidade, com o trabalho, consigo mesmo e desbloquear essa energia da prosperidade financeira mesmo. Tá? É um trabalho que é baseado no que eu me trabalho sempre, no tipo de trabalho que eu tenho com prosperidade, com dinheiro. Então, é um trabalho bem legal. Olha, deixa eu achar aqui. Aqui tá o link do vídeo. Vão assistir só depois aqui da minha live, hein? Aqui, ó. E para quem quiser comprar, né, a live, deixa eu achar aqui. Quem quiser comprar o curso, tá? Os metatrônicos vão fazer. Eu tinha falado que ia ter um número X de metatrônicos que eu ia deixar. No final tem muito mais metatrônico do que eu imaginava, né? Eu falei que ia deixar, tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o link da página do compra. E detalhe, eu falei que esse ano, quem está acostumado sabe que os meus cursos sempre foram num valor de R$600, R$900, né, pessoal? O pessoal que fez os workshops, os antigos comigo ao vivo, tem muita gente que está aqui que fez comigo, né? A Carla está aqui, fez naquela época. Não sei quem mais está aqui que fez naquela época. O preço normal sempre foi, tanto que o curso novo ele é por faixa de R$500. Sempre os meus cursos foram na faixa, né, 900, 600, não os cursos de formação, esses cursos de trabalho de cura e transformação. Sempre foram nessa faixa, né, de 500, 600 até 900. Tirando o curso do Eu Superior, que é um curso extensivo que custava 3.500, né? Foi um final de semana inteiro. Essa imersão eu fiz num valor totalmente diferente, né? R$197 por causa do número 8. Eu falei que dessa vez eu quero fazer de um valor que bastante gente possa fazer na vibração do número 8, um 8 vindo dessa junção do 9, toda nessa frequência. Então, assim, e ainda é um curso, assim, num valor muito diferente do que sempre foram os meus cursos, viu? Para quem não sabe, muito, muito diferente mesmo do que é naturalmente os meus cursos, os meus works, as minhas imersões. Foi para um valor bem mais barato mesmo. Por quê? Porque literalmente eu acredito que todo mundo tem direito de ser feliz. Nós temos direito de ser felizes em todos os sentidos. Nós temos direito de ter um relacionamento amoroso incrível. Para quem quer casar, ser casado. Para quem quer ter só um companheiro, uma companheira, ter essa pessoa do lado. Eu acredito que a gente tem que ter uma boa relação em família. Nossa, eu vou fazer um work, não esse ano, o ano que vem, para trabalhar a estrutura familiar e filhos, porque eu tenho uma experiência, né? A Carla pode falar aí também. Eu tenho uma experiência de transformação dentro de casa, em família, com filhos, que essa bagagem é incrível, né? Então, quero trabalhar isso também. Eu acho que nós temos direito de ser felizes em família. Nós temos direito de ser felizes no nosso trabalho, né, da gente fazer aquilo que satisfaz a nossa alma. E muito, mas muito da satisfação que a gente tem, inclusive no trabalho, tem a ver com dinheiro mesmo, retorno financeiro. Eu acho que todo mundo tem que investir em si mesmo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, cuidar da sua consciência, cuidar né, do seu conhecimento, do seu espírito, ser espiritualizado. E para a gente fazer isso, gente, é um mundo capitalista, é dinheiro.
a gente precisa de dinheiro para poder fazer. Inclusive, tem aquela, né? Você precisa ter dinheiro para fazer dinheiro, né? Eu concordo. Então, por isso que a primeira imersão é literalmente para desbloquear a prosperidade financeira, viu? É porque eu quero que as pessoas desbloqueiem essa energia para que todo mundo possa ser mais feliz e investir em outros aspectos na própria vida, né? Isso é fundamental, eu acho. Então, gente, vou abrir um espaço para alguém perguntar sobre a criação de realidade de física quântica, se fez sentido para vocês, antes de eu encerrar. Ou enquanto eu estou falando, vocês coloquem as perguntas aqui e eu vou ler. Eu li aqui que o pessoal falou: o trabalho em Portugal está associado a ser para pagar contas, e mesmo assim não chega. Essa ideia, Edna, de pagar e não chega, ela de pagar contas e nunca ter o dinheiro suficiente, ela é mundial. Ela não é só em Portugal, ela é mundial. Ela vem de ela vem do sistema, né, de terem senhores feudais, de só alguns terem muito e o resto ter pouco, e o resto que tinha pouco na época dos feudos mesmo, se você pensar. Eles mal tinham o alimento que eles produziam, não dava nem para o sustento deles, e ainda era tirado deles uma grande parte para passar para os senhores feudais. Então, isso está no mental coletivo, está na interpretação coletiva, sabe? De dinheiro. É por isso que é muito complicado. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: eu faço muito a lei da atração para conseguir prosperar e eu não consigo, porque tem padrões muito profundos, enraizados mesmo, que a gente traz na experiência, na carga, na coletividade, que influenciam mesmo. Como é que eu saio disso? Eu crio, né? Enquanto vocês estão pondo aí, eu vou encerrar o aspecto. Como é que eu saio disso, Liliane? Você falou bastante aí, como é que eu saio disso? Agora que são elas que é a finalização. Eu consigo sair de qualquer situação. Às vezes de imediato, mas às vezes num pequeno espaço de tempo, curto espaço de tempo. Aliás, a verdade é que eu só consigo mudar alguma coisa se for de imediato ou em curto prazo. Tá? Essa ideia de que a mudança vai demorar muito tempo é porque, na verdade, não vai acontecer. Eu só tenho domínio do meu momento presente, da minha realidade atual. Então, quando eu penso na minha vida sobre o meu domínio imediato, eu penso em coisas de dias, poucos meses próximos. Tá? Isso é legal vocês saberem, que acho que ninguém fala aí. Então, quando você fala assim, ó, eu vou mudar um padrão, eu mudei um padrão, literalmente a mudança desse padrão, tá? Ele acontece como uma mudança imediata ou o que vai acontecer nesse momento próximo. E como eu mudo esse padrão? O primeiro ponto é eu conseguir identificar quais são esses padrões internos e os meus padrões de comportamento, né, que é as ações que eu tô tendo, como exemplo da esposa, que eu falei, as ações que a gente chama na física quântica de reações. A primeira coisa é a gente entender esse meu padrão interno, é entender como eu me sinto de verdade com relação àquilo. É ver, observar ou perceber os pensamentos que eu tenho com relação àquilo. Não que eu quero ganhar muito dinheiro ou que eu quero ser feliz no amor, mas os pensamentos que vêm depois disso, que são esses pensamentos mais antigos, mais inconscientes, mais profundos em mim. É eu perceber essas atitudes que eu tô tendo. Então, o primeiro ponto é a percepção. O segundo ponto é eu trabalhar a cura disso. Como é que eu trabalho a cura disso? Eu lido com o lixo emocional. Eu lido com essa lixo mental e eu faço o que é necessário para que eu faça assim, ó, acabou. Isso aqui não serve mais. Isso aqui faz parte do passado ou de uma pessoa que eu não quero ser mais, ou de uma situação que eu não quero viver mais. Acabou, eu resolvo, apazigo, finalizo. O que a gente chama muito na espiritualidade é finalizar a situação. Aí, o que acontece? Eu tirei todos esses padrões que me levavam para o problema. E aí eu vou criar o quê? Uma nova frequência, uma nova estrutura, uma nova energia. Eu vou criar um novo tipo de pensamentos.
direcionados para aquilo. Vou observar os pensamentos que vão vindo, né, junto, e vou falando, não, é aqui, ó, você vai por aqui, é aqui, ó, você vai por aqui. Vou criar um novo emocional, e esse emocional a gente cria de imediato, tá? É muito legal. Depois que eu curo, eu consigo criar um emocional muito legal nisso. Terceiro, eu vou me conectar à lei da atração. Como? Entrando numa frequência, não na frequência coletiva do negativo, mas na frequência coletiva do positivo. Por que que é incrível ter tanta gente fazendo essa imersão comigo sábado? Vocês sabem por quê? Porque na física quântica eles falam que quando a gente quer criar uma realidade, eu preciso me conectar a um arquétipo fundamental. Nesse caso da imersão da prosperidade, o arquétipo fundamental é a prosperidade e a abundância. E na física quântica eles falam que quando duas pessoas estão, e tem vários, tá, estudos, não só da física quântica, tá? Existem vários estudos que falam que quando duas pessoas elas estão na mesma ideia, elas se sintonizam. Se eu falar assim, ó, por isso que funciona o meu clube de membros aqui, a gente faz as meditações de cura todas as segundas-feiras, e para o pessoal do Consciente Praticante no domingo, na quinta-feira, que é amanhã, né, pessoal? Também juntos, é tão incrível para todo mundo e é tão fácil para todo mundo fazer, porque a gente se sintoniza com a mesma ideia, estamos com o mesmo objetivo. E quanto mais a gente conecta uma pessoa a outra com o mesmo objetivo no mesmo momento, o que que acontece? Você cria um campo de frequência. Vocês já ouviram esse nome, né? Um campo de frequência. E qual é a frequência que a gente está criando nessa imersão, por exemplo? A conexão com um arquétipo fundamental, que é a prosperidade e a abundância. Esse grande campo de todo mundo junto comigo, porque vocês vão passar por grandes processos de cura e transformação ali, hein, gente? Quem me conhece um pouco sabe como é que eu sou. Né? Você entra comigo de um jeito, você sai comigo, você sai do contato comigo totalmente diferente. Isso é o meu caminho de vida. Então a gente cria esse campo, se conecta a esse arquétipo fundamental. O que que acontece quando tem a conexão? Aquilo vai, se espalha e se materializa na vida das pessoas que estão conectadas ao campo. Então, a quantidade, quanto mais pessoas, por isso que eu estou adorando que o pessoal está pondo marido, filho, nora, né, Michele? Até sua nora vai fazer essa imersão junto, mãe, pai, parente, tá pondo todo mundo fazendo junto. Por quê? Porque literalmente a gente vai criar um campo ainda maior. Por isso que eu abri o número de inscrições para o dobro do que eu tinha imaginado. Porque eu vi que a gente pode criar um campo maior. E nesse campo, a gente se conecta a esse arquétipo primordial, fundamental, e a gente espalha essa prosperidade para a energia de quem está ali. Por isso que eu falei que eu só vou, a princípio eu não vou fazer, não vou deixar gravado, porque eu não sei como é que vai ser essa energia desse campo, se ele vai funcionar depois no gravado ou não. Eu só vou saber se eu vou deixar gravado essa imersão depois, só depois da imersão. Falei isso pro pessoal do Clube de Membros, não falei? Falei mesmo, não sei, porque a gente vai criar junto. Então é uma oportunidade, por isso que eu falei que esse ano, quem está me conhecendo pela primeira vez, se inscreve no meu canal, porque esse ano eu vou fazer, acho que 4, preciso ver minha lista. Vão ser umas 4. Ai, onde tá? Tá aqui. Acho que eu vou fazer umas 4 imersões esse ano. Essa, daqui 2 meses eu vou fazer uma outra que vai chamar Autoimagem Poderosa, que é a continuação do trabalho. Deixa eu ver. Eu vou fazer essa, daí eu vou fazer em maio outra imersão. Aí eu vou fazer em agosto. Ai, meu Deus. E aí eu vou fazer em outubro, talvez em dezembro, mas até outubro tá certo. Eu vou fazer 4 ou 5 imersões esse ano, esses projetos, para a gente se conectar aos arquétipos básicos, a esse trabalho fundamental e manifestar essa energia na vida das pessoas. Então, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve, porque daí eu aviso. Né? Mas assiste os vídeos, né? Liga, como é que fala? Toca o sininho, né? Aperta ali para você receber as notificações, para você receber. Ou lógico, né? Faz parte aqui do clube de membros. Não sei se vocês sabem o que é um clube de membros, vou explicar.
É uma assinatura que tem 3 tipos de assinatura aqui, né? Uma só para apoiar o canal, uma de R$19,99, que faz uma palestra e meditação ao vivo comigo todas as segundas-feiras, e uma outra que é de R$99,99, que faz também na quinta-feira e que tem desconto exclusivo nos meus cursos e nos meus, né, não no curso de formação não, mas esses cursos, as imersões, o pessoal teve desconto na imersão também, né? O descontaço mesmo, esse pessoal tem algumas coisas diferentes ali. Então, é uma assinatura que tem aqui no canal, e quando a pessoa faz a assinatura, ela tem como é que chama? O conteúdo de tudo que foi feito para cada uma das assinaturas nesse 1 ano, né? Faz 1 ano de clube de membros. Fez agora, esse mês, acho, 1 ano de clube de membros. Eu fiquei super feliz que o YouTube me mandou os parabéns e tal. Então, eu faço esses trabalhos de cura, né? A gente faz uma palestra e aí eu faço uma meditação, trabalho de cura todas as semanas, esses encontros com o pessoal do clube de membros, né? Tipo, talvez não uma imersão, porque imersão é muito profundo, né? Mas como diz a Edna, que está aqui, né? Sempre como se fosse um atendimento de mesa cristalina metatrônica, todas as segundas-feiras, né? A gente cura. Se vocês tiverem curiosidade de saber os conteúdos, entrem aqui na minha página mesmo do YouTube, né? A minha página inicial. Ali tem playlists, que tem as playlists das assinaturas. Aí vocês vão conseguir entrar e ver os títulos dos vídeos. Eles não vão abrir para vocês, que é só para membros, mas vocês vão conseguir ver que tipo de conteúdo tem ali. É bem legal, né? Assim, então, eu acho que vale a pena. Gente, eu acho que ninguém teve dúvidas e questionamento, né? Ninguém me perguntou nada. Eu fico tão feliz com isso, porque eu acho que eu consegui passar uma informação para vocês que fez sentido, né? Eu acredito que fez sentido. Até se não fez, se ficou uma questão, coloca aqui, depois deixa de comentário. A live vai ficar disponível, gravada aqui no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem depois assistir novamente, se vocês quiserem compartilhar essa live com outras pessoas, fiquem à vontade. Ela foi aberta, tá? Inclusive, já deixo um convite para o pessoal daqui, que nesta sexta-feira, mas aí é num outro horário. É às 17 horas no horário de Brasília. Eu vou fazer uma outra live falando sobre a mesa cristalina metatrônica, sobre como funcionam os atendimentos, trabalhos de cura. Os terapeutas já estão comprometidos de assistir, fazer a live ali comigo, eles perguntarem coisas. Assim, é uma chance, é uma live que eu vou fazer aberta no YouTube para quem tem dúvidas, quem tem curiosidade, quem quer só apenas saber, vai ser na sexta-feira. Mas, Márcia, vai ficar gravada também. Esse horário da de sexta-feira é o horário que eu faço as lives fechadas, todas as sextas, só para os alunos e terapeutas formados. Na mesa cristalina metatrônica e na mesa cristalina divino ser. Aí eu perguntei para eles, falei, o que vocês acham da semana que vem eu fazer a live diferente? Vocês podem me trazer dúvidas e questões, eu falo ali, mas vamos abrir essa live para o pessoal falar. Então, cadê? Foi a Márcia que falou. Se você, Márcia, tem alguma questão, alguma dúvida da mesa cristalina metatrônica, quer perguntar alguma coisa, o que você deve fazer? Entra aí no meu canal do YouTube, assiste o vídeo da mesa cristalina metatrônica, se você não conhece, tem uma playlist chamada Mesa Cristalina Metatrônica. E põe uma pergunta sua, fala, Lili, responde para mim na sexta, porque eu vejo, o canal do YouTube é o lugar que vocês falam comigo, é a minha casa. Para quem está me vendo aqui a primeira vez, saibam disso. E sou eu que lido com tudo, sou eu que vejo todos os comentários de todos os vídeos, sou eu que respondo. No YouTube sou eu, não deixo ninguém fazer para mim, né? O resto tem gente trabalhando, fazendo coisas para mim, mas aqui no YouTube sou eu que lido. Então, eu vou ver a sua questão, viu? A da Márcia e de qualquer outro, e vou responder. E lógico, se é da mesa cristalina metatrônica, eu já aproveito e já respondo na sexta-feira. Deixa eu ver aqui, ó. É maravilhoso esses conteúdos, Liliane. Obrigada, viu? A Rota, alguém falou que está fazendo direito em bonito. Olha, só um comentário. Advogados são os terapeutas com outra formação. Gente, a minha família é de advogados e a família do meu marido é de advogados. Os advogados são terapeutas
com outro tipo de formação. Porque, lógico, tem a parte do direito, mas o advogado tem que saber lidar com o outro. Inclusive, olha só, porque eu vi já 2 pessoas falando que estão fazendo direito ou que são advogadas. Os advogados sempre precisam passar por trabalhos de limpeza energética e proteção da própria energia, porque os advogados absorvem muito a energia das outras pessoas, muito mesmo. Fora que existe uma tendência enorme das pessoas jogarem energia negativa para advogado, né? Eu sei porque meu marido é advogado, minha irmã também, e as pessoas acham que advogados são péssimos, né? Tem toda aquela lista de coisas ruins. Então, advogados precisam sempre trabalhar a energia, sempre passar por limpezas e proteções. Inclusive, ó, quem não faz mesa cristalina metatrônica para isso, mas quer uma ajuda minha, no meu canal aqui do YouTube, na playlist de meditações guiadas, eu tenho aberta para todo mundo. Tem meditação de limpeza e proteção. Façam. A minha irmã faz muito, meu marido também faz, apesar que hoje o Rafa trabalha na nossa empresa, mas ele faz também. E muitos dos meus clientes advogados fazem essa meditação de limpeza e proteção, viu? Fica aqui a dica que vale a pena. Obrigado, que é maravilhoso esse conteúdo, que está sempre presente, que eu sei que você é do clube de membros e ama as palestras e meditações. São incríveis, né? Porque traz vários conceitos sobre espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Eu abordo ali questões que só ali mesmo no clube de membros, né? E a Vanessa perguntou qual é o horário da meditação na segunda-feira. É às 17 horas no horário de Brasília, Vanessa. Por quê? Porque tem muita gente de fora do Brasil que participa. Então, às 17 horas, é igual a live da Metatrônica, ela também é às 17 horas, porque tem muita gente de fora mesmo. Então, é um horário que não fica nem tão tarde, nem tão cedo para o pessoal do Brasil e não fica tão tarde para o pessoal de fora. Porque... tirando o pessoal que está no Japão, que daí não faz mesmo, né? Que daí é 5 horas da manhã lá, mas o pessoal que está até na Suécia acaba fazendo ao vivo. Então é por causa de ter gente de vários lugares que é às 5 horas. Então é das 5 às 6:30, todas as segundas-feiras. Inclusive a meditação do pessoal do Consciente Praticante, que é de quinta, né? Tem a Roberta aqui, tem a Carol aqui, tem a Edna, não sei se do Consciente Praticante, não me lembro. Tem várias, a Carla tem várias que são aqui. Também é das 5 horas da tarde por causa do horário. A Marta, né? A Marta também sempre faz a gravada, né, Marta? As meditações e as palestras, ela é uma que faz sempre gravado. Inclusive, Vanessa, o pessoal faz gravado. E essas meditações, como eu sei quem está ali, o pessoal é igualzinho na imersão. Eu sei quem está ali. Eu já faço a pré-conexão com o pessoal. Então, quando o pessoal faz o gravado, depois eles sentem o mesmo trabalho, a mesma energia. Tanto que elas ficam disponíveis e o pessoal do clube de membros faz várias vezes. Outras vezes as meditações sentem, passam pelos mesmos processos. Porque é um processo, né, que tem muito proteção espiritual, tem muitos processos espirituais por trás, né, que eu não vou entrar nessa senda agora, né, que faz parte de uma outra live, né, quem sabe uma outra live sobre espiritualidade. Eu agradeço a todos, tá, foi uma delícia, passou super rápido, tomei o tempo fiquei 23 minutos a mais do que eu esperava aqui com vocês, agradeço muito por vocês terem ficado aqui comigo, foram pouquíssimas pessoas que não conseguiram ficar, né, mas ficaram aqui comigo, foi um prazer enorme. Vou procurar fazer mais lives mesmo, é gostoso para mim, eu acho que é uma forma também de vocês conversarem comigo, compartilhar comigo também as dúvidas, as questões. Espero vê-los todos na sexta-feira. Quem não consegue, que vai estar trabalhando, assista depois. Inclusive a Marta, que está sempre trabalhando às 17 horas. Marta, assiste a live da Metatrônica de sexta, depois gravado, que você vai ver como é que são. Você vai adorar, né? Eu agradeço mesmo. Márcia, você gostaria de informações sobre o curso de sábado? Então vamos lá, Márcia. Eu vou te passar aqui 3 coisas. Deixa eu achar aqui, ó. Eu vou te passar aqui o link do vídeo que fala... Aqui, ó. Colar, copiar e colar. Peraí, que eu vou fazer aqui essa parte mais difícil. Eu vou te passar o link
para comprar, porque esse aqui é mais fácil. Eu acho que nesse vídeo tem o do Hotmart. Esse daqui, ó. Aliás, é legal falar para vocês. Esse link que eu tô passando aqui, ó, que é a loja da mesa cristalina metatrônica, divide em até 11 vezes sem juros. O link da Hotmart divide com juros. Aí eu pedi para criar na minha loja esse daqui, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui divide sem juros. O Rafa conseguiu fazer esse link hoje. E vou te passar, Márcia, o número do WhatsApp para você, se você quiser, para passar informação, para fazer inscrição, até porque você precisa entrar em contato com a Maria, que é meu anjo. Aliás, apesar de quem tá. É a Maria e o Rafa que são os dois anjos. Aqui, ó. 972288882. Acho que é isso, né, gente? Esse número? É. Que é do WhatsApp, tá, Márcia? Você também pode entrar em contato direto pelo WhatsApp e pedir mais informações. É o WhatsApp, tá? Não adianta ligar, que é proibida. Maria não atende, ela só responde, tá? Mas pode passar aqui. Anotou aqui? Fala se você conseguiu anotar ou não, Márcia. Tá? Mas olha, a inscrição só vai até sexta-feira, gente. Por quê? Vou explicar para vocês. Primeiro que é sábado, 9 horas da manhã, mas segundo, porque literalmente à noite, na sexta-feira, na madrugada, eu vou me conectar à energia de todo mundo que vai participar. Tanto que vocês vão ser obrigados, que sexta-feira a gente vai passar o link da sala e tal. Vocês vão ser obrigados a passar o nome de todo mundo e a data de nascimento para mim. Porque ou pelo menos o nome, né? O grupo do nome, por quê? Porque literalmente eu vou fazer um trabalho pré-imersão, uma conexão com todo mundo para a gente entrar nessa frequência. Por quê? Não é a criação de um campo, não é a criação de um campo que entra em contato com um arquétipo fundamental. Então, é um trabalho, sim, energético, é um trabalho muito intenso. Então, eu vou pegar os dados, eu faço essa pré-conexão de todo mundo nesse campo. Entendeu? Por isso que eu falei que eu vou ver como é que vai ficar o campo, como é que vai ser, por isso que eu falei que ia ver se ia deixar gravado ou não, porque quando eu for fazer isso, eu vou ver se eu consigo depois adicionar outras pessoas no campo. Ah, então por isso que só depois que eu ministrar a imersão é que eu vou falar se eu vou deixar ela gravada ou não. Inclusive, quem não conseguir participar e quiser depois o gravado, entre em contato pelo WhatsApp e fala, olha, se tiver o gravado, né, eu quero fazer o gravado. Porque só depois que eu criar esse campo, é que nessa conexão do campo de todo mundo que vai participar, que eu vou saber se vai ter como adicionar outras pessoas nesse campo depois. Isso aí, quem me conhece sabe que eu trabalho bem com energia. E para quem não conhece, eu lido com a rede cristalina metatrônica. Eu faço ativação e conexão de cada um dos terapeutas ali. Então, trabalhar com isso eu consigo muito bem, mas eu quero ver pelo tipo de campo. Tá bom? Que é a primeira vez que eu vou fazer a imersão ao vivo para depois deixar gravado. Eu sempre fiz para deixar gravado, então é diferente, tá bom? Gente, um beijo enorme. Tá? Espero vê-los todos na sexta-feira e mais ainda, espero ver vocês. A Maria é um anjo. A Maria é um anjo. O Rafa tem ajudado bastante também, tá? Quem falar com o Rafael em algum momento, o Rafael é o meu marido que trabalha no instituto, né? Ele que faz toda a parte chata para mim, né? Eu faço só a parte gostosa, que é criar e ministrar. Tem vaga sim, Marcia. Até a hora que eu entrei na live, a Maria estava, o Rafa estava recebendo o pagamento do pessoal, mas se eu não me engano, tinha mais umas 10 vagas, umas 13 vagas, mas ele saiu daqui falando com o pessoal no WhatsApp. Passa a mensagem aí, Márcia, passa a mensagem no WhatsApp, fala, eu ainda quero, eu estava na live, me coloca aqui, fala isso, que daí ele vai saber quem é. E se tiver dado o número limite de inscrição, eu falo para colocar você. Você vai ser o X e 1. Tá bom? Porque literalmente eu tinha criado ali. Mas fala, eu tô na live da Lili, eu quero fazer inscrição. Porque daí eu já sei que é você. Manda na mensagem ali, que quando mais tarde eu vou falar com a Maria para pegar minha agenda e eu já passo essa mensagem para ela. Tá bom? Mais tarde não, daqui a pouquinho, né? Que eu passei meia hora aqui do que eu esperava. Gente, beijo grande. Até sexta na live, até sábado para a grande maioria, né? Gratidão e namastê.